audiolivro para tornar seus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. E para hoje temos o incrível livro de Charles Spurgeon, Graça Profunda, sermão na qual ele fala da graça usando a alegoria do peregrino. Um livro perfeito, então vamos lá, fique até o final. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva, compartilha, isso é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas. Graça Profunda, a redenção em ação, proferido por Charles Spurgeon. Ele me libertou, porque teve prazer em mim. Salmo 18, verso 19. A experiência dos crentes tem muito em comum. A linguagem na qual eles costumam expressá-la guarda uma semelhança próxima. Você frequentemente pode tirar as palavras da boca de um homem justo e colocá-las na boca de outro sem cometer qualquer violência. As palavras de Davi certamente se adequarão a centenas e milhares de vocês que temem ao Senhor. Você será capaz de apropriar-se dessa sentença, assim como espero que muitos de vocês possam fazê-los, e ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a dizer, assim como ele disse, Ele me libertou porque teve prazer em mim. Essas palavras podem nos sugerir um fato agradável para cantar. Ele me libertou, uma verdade preciosa para pensar, porque teve prazer em mim. Em um curso apropriado a seguir, uma vez que o prazer dele em mim resultou na minha libertação. Deixe o meu prazer nele produzir uma resposta de gratidão. Ele me libertou. Ponto 1. Um fato na história de vida do santo, que bem poderia provocar a gratidão, inspirar o cântico daquele que testemunhou uma graça tão surpreendente. Não precisamos desterrar a história do resgate de Davi do perigo. Vamos considerar a nossa própria narrativa. E como posso revogar a memória disso melhor do que referindo-me a alguns pontos na maravilhosa alegoria de John Bunyan? Como peregrino a caminho da cidade celestial, muitas vezes tivemos que cantar, Ele me libertou. Você se lembra bem quando você residia na cidade da destruição? Você respirava o mesmo ar, seguia as mesmas modas e se entregava às mesmas concupiscências da carne que os outros. Propenso ao pecado e pronto para participar dos pecados dos outros, você se misturava com eles em suas poucas profanas. Você era inimigo de Deus e ainda assim estava bem consigo mesmo. Você estava distante do grande sol da justiça e, em vez de ansiar pela luz, buscava satisfação na escuridão. O que você era antes? Um estranho a Deus? Um desconhecido em sua casa? Você seria agora, se Ele não o tivesse libertado. Foi a graça divina que o tornou inquieto e colocou em seu coração a inquietação. Você viu que a ira de Deus deveria repousar sobre os ímpios. Você ouviu uma voz em seus ouvidos, escape, escape para a sua vida, não olhe para trás, fuja para as montanhas, para que você não seja consumido. Se você abandonou os lugares destrutivos dos bêbados, se cessou de pronunciar as palavras profanas do blasfemo, se os prazeres do pecado cessaram a sua fascinação, você deve atribuí-lo ao seu Redentor e dizer, Ele me libertou, pois é a graça que o resgatou dos destruidores. Você se lembra do momento em que começou a sua jornada como peregrino para a melhor pátria?
Você correu o melhor que pôde, esperançoso e brilhantes, e perspectiva animadora o alegrava enquanto você pensava em entrar na cidade celestial. De repente, você ficou confuso, com dúvidas e medo. Você havia caído no pântano do desânimo. Nesse estado miserável, alguns de vocês permaneceram por meses. Foi meu infortúnio estar lá por quase 5 anos, em um lugar terrível. Temores de morrer nos assombraram. Sinto como temores iguais de viver. O medo do inferno nos dominava, um sombrio pressentimento de que em breve seríamos engolidos, como aqueles que desceram vivo à cova. Com que calafrios gelados ou com que lágrimas ferventes alguns de vocês devem recordar essa estação infeliz? Quando vocês clamavam como Jó: "Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, para poder ir até a sua presença." Você havia se tornado companheiro de dragões e corujas, sua alma escolheu o estrangulamento em vez da vida. Isso não é mais assim contigo. Seu rosto brilha, o óleo da alegria está sobre você. Sua garganta não está mais rouca de gemido. Você pode cantar uma canção para o seu bem-amado, tocando o seu amado. Quem fez essa mudança? Bem, querido coração, tenho certeza que você pode dizer: Ele me libertou. Foi sua bondosa mão que me arrancou do lamaçal, me levantou do poço horrível e pôs meus pés sobre uma rocha. Não esqueceu, caros amigos. Na verdade, as felicidades do céu nunca podem ser apagadas de sua memória. O peso daquele fardo que o aprisionava quando os seus pecados pesavam sobre sua alma. Você caminhou desanimado o suficiente ao longo do caminho. O culto cristão não tinha encantos para animar você. Quando você chegava onde o povo de Deus estava cantando, você dizia: eu gostaria, mas não consigo cantar. Ou se eles orassem, você também o desculpava: eu gostaria, mas não consigo orar. Seus pecados eram tão angustiantes que eles assombravam sua mente, afligia seu cérebro e aterrorizava sua imaginação. Que planos para se livrar deles, ou para aliviar seu coração da culpa consciente. E ainda assim você piorou em vez de melhorar. Você tentou desculpar suas más ações passadas, fazendo algumas boas ações frescas, mas suas falhas eram tão palpáveis que só agravavam. Você recorreu a ordenanças e cerimônias e descobriu que era mera charlatice, um empirismo vil, desprovido de virtude curativa, mas cheio de ópios mortais. Parecia que você seria dobrado ao meio por seus pecados. Você chorava: ó Deus, meus pecados, meus pecados, meus pecados, como posso ser liberto deles? E agora, deixe-me despertar suas recordações ternas. Você se lembra de como Cristo foi evidentemente exposto, crucificado diante dos seus olhos? Como você viu alguém pendurado em um madeiro em agonia e sangue? E como ao olhar para ele você sentiu as cordas que os prendia começar a estalar e o fardo que oprimia rolar para longe de você? Como você se virou para procurá-lo e ele havia desaparecido? Você procurou por ele, mas não pôde encontrá-lo. Você viu como que um sepulcro aberto, o próprio sepulcro onde uma vez o Senhor jazia, para lá seus pecados haviam sido rolados. Eles foram enterrados para sempre. Você pode cantar enquanto pensa nisso? Você pode cantar enquanto pensa nisso? Ele me libertou. Ele me libertou. Foi a mão poderosa do Salvador que levantou aquele fardo intolerável e me libertou, para que eu pudesse dizer com júbilo: fui perdoado pelo precioso sangue do Salvador, fui perdoado. Sua morte pagou o preço do meu resgate.
Desde então a sua canção cresceu e se tornou mais doce e alta. Você adicionou muitas estrofes novas a ela, mas o refrão é o mesmo. Ele me libertou, ele me libertou. Um grande sofrimento o atingiu quando, depois de perder o seu fardo, você encontrou alguém chamado Adão, o primeiro, o velho Adão. Você se lembra dele convidando você para a sua casa? Com palavras agradáveis e cativantes, ele disse que o caminho que você estava seguindo era muito áspero, que um trabalho pesado e uma alimentação dura deveria ser esperada ao longo de toda a peregrinação, e que ele recomendaria que você se deleitasse com as beldades da sua natureza. Em vez de se negar com a austeridade da fé, ele o convidou para ir para casa com ele e deixou você casar com uma das suas 3 filhas. Então ele faria de você o seu herdeiro. Você não aceitou o convite dele, foi para casa com ele e viu as suas 3 filhas? O espanto é que você não se casou com uma delas. Seus nomes você sabe. A luxúria da carne era a mais velha e muito agradável em suas maneiras. A luxúria dos olhos, ela era a segunda, e quanto mais você olhava para ela, mais ela o fascinava. E a mais jovem, mais de longe, mais imponente em estatura e comportamento, era o orgulho da vida. Você foi para a casa do homem idoso e quando viu aquelas 3 filhas, seu coração começou a bater, seus pensamentos concentraram em seus dotes. Então ele disse em sua maneira de proteção: todas essas coisas eu vou te dar e você ainda pode ser um peregrino. Você ainda pode ser um cristão sem observar votos estritos de santidade. Pequenas manchas de consciência podem ser facilmente aplacadas. Se você for tão bom quanto os seus vizinhos, eles não podem censurá-lo. Mas você teve graça para fugir. Você tapou os ouvidos contra as palavras sedutoras. Você escapou. Como foi então que você não caiu vítima da luxúria da carne, da luxúria dos olhos ou do orgulho da vida? Que razão você pode ter senão esta? Ele me libertou. Quão maravilhosa foi a sua libertação! Embora você tivesse chegado à plena certeza de entendimento, você não conseguia segurar uma única promessa de aliança com a menor confiança. Embora você costumasse cantar, meu amado é meu, eu sou dele, ele escondeu o rosto de você. Você o procurou, mas não encontrou. Em sermões, você não encontrou refrigério. Na oração, nenhuma comunhão. Você foi reduzida a um estado mental tão baixo que parecia como se você fosse contado com aqueles que descem ao abismo. Assim você foi atormentado por dúvidas e temores sombrios, que você gritou: a tua ira pesa sobre mim, tu aflige-me com todas as tuas ondas. Você caminhou por esse vale perigoso e sombrio. Do vale você finalmente saiu para o brilhante e claro sol, e quando você sentou e olhou para os lugares dos dragões e a terra de terrores, você pôde cantar: ele me libertou, sim, o Senhor me libertou. O Senhor libertaste a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de cair. A ti, Senhor, seja todo louvor. Desde então, meu caro companheiro de viagem no caminho para Canaã, você teve muitos resgates notáveis. Cubra o seu rosto e envergonhe-se. Sinto muito bem que posso corar ao confessar que vaguei pelo brado do caminho errado. Você se lembra de passar a porteira porque o caminho estava áspero? Você pensou que se fosse só do outro lado da cerca seria muito mais agradável? Você se lembra de estar perdido à noite? Lembra-se acima de tudo do gigante desespero que o trancou na masmorra? Você se lembra de com pesar, de como vagar do caminho certo logo trouxe tristeza ao coração e desespero? Você, Senhor, muito aflito, tem boas razões para cantar.
Ele me libertou. Quando se lembra de como foi tirado da masmorra e você, Senhor, pronto a cair, você também estava fechado lá, mas Ele o libertou. Aquele que mata o desespero e põe as dúvidas em fuga, Ele veio em seu socorro, mesmo que seus próprios pecados o tivessem colocado nessa triste situação. E agora? Pode ser que alguns de nós estejam passando pela terra encantada. Às vezes penso que essa é a condição de uma grande maioria dos peregrinos nos dias de hoje. A terra encantada era um lugar onde os homens se sentiam sonolentos e tinham uma tendência a dormir e afundar-se em um sono longo e eterno. Essa é sua tentação, amigo? Eu sei que é a minha. Tenho uma alma lenta e sonolenta. Queria poder ficar acordado e vigoroso no serviço do meu mestre. Mas a tendência do meu espírito sonolento é esfriar e ficar inerte. E suponho que seja o mesmo com a maioria de vocês. Como é então que você não adormeceu, que não abandonou toda a diligência e não perdeu todos os ânimos pelas formas de Deus? Certamente você deve dizer: Ele me libertou. Não quero mais retê-lo nessa retrospectiva, exceto que tenho mais 2 cenas para apresentar diante de você. Você já ficou em pé e olhou para aquele buraco na colina, do qual Bunyan fala ter sido a porta dos fundos do inferno? Ele diz que, embora a ignorância tenha parecido ter ido quase até o céu, ele foi amarrado e levado de volta. Alguns de nós realmente viram o que ele descreve tão comoventemente em metáfora. Nós conhecemos membros da igreja cristã que ocupam uma posição honrosa aos olhos de seus semelhantes. Por 10 ou 20 anos provaram ser hipócritas e detestáveis, propensos a múltiplos vícios e a toda obra boa reprovada. Eles não seguiram como os bêbados e os que juram a estrada larga para o abismo, mas cometeram suas transgressões em segredo, usaram as máscaras da profissão, conviveram com os santos, saíram pela porta dos fundos para enfrentar a condenação dos pecadores. Estremeço quando a procissão passa diante dos olhos da minha mente de ministros, diáconos e anciões influentes, professores que passaram por essa porta do fundo. O que dizer? Não sei, minha alma está abatida. Ó Deus, eu teria ido lá também, se você não tivesse me libertado. Acho que vocês todos devem sentir o mesmo, se conhecerem um pouco das corrupções dos seus próprios corações. Até vocês, meus veneráveis irmãos, que foram preservados por tantos anos no deserto, se não fosse pela graça de Deus, vocês também, em relação à fé, teriam naufragado e assim perecido, mesmo na boca do porto. Logo chegaremos à última luta. O Jordão é apenas um riacho. Deixe-me encorajar vocês, povos cristãos, a cantar muito mais do que vocês fazem. Na época dos puritanos, dizia-se que ouviam canções e orações em quase todas as casas quando se andava na hora do café da manhã. O culto familiar era então costume predominante. Isso não seria mais assim agora em nenhuma cidade da Inglaterra. É uma pena. Ouço o carroceiro no campo e o vendedor ambulante na cidade cantarolando uma melodia ou uma canção. Por que vocês, meus amigos, não animam seus intervalos apáticos com um hino? O mundo tem suas músicas populares. Por que não devemos agitar algumas melodias inspiradas para a alma? Soldados, vão para a batalha com hinos marciais. Vamos para a nossa batalha com as canções de Sião. Quando os marinheiros estão puxando a corda e levantando a âncora, eles soltam um grito animador e trabalham melhor por isso também.
Amigos cristãos, enquanto vocês trabalham, alivie o esforço com um canto sagrado. Sirva a Deus com alegria. Muitas vezes fui encantada ao anoitecer nos canais de Veneza, ao ouvir os gondoleiros cantar um coro glorioso, canto antigo. Portanto, cristão, enquanto conduz suas embarcações ao céu, puxam o remo, cantem enquanto rema, cantem enquanto trabalhe, cantem. Ponto 2. Uma verdade preciosa para refletir. Ele teve prazer em mim. Ele me libertou porque teve prazer em mim. Libertação do pecado, libertação de preposições malignas, libertação de inimigos espirituais. Todas essas libertações testemunham o amor de Deus por nós. As bênçãos temporais indicam a liberdade da dádiva divina, mas nunca são concedidas como penhor do amor especial de Deus. Esses dons inferiores, Ele muitas vezes prodigaliza abundantemente aqueles que não são seu povo. Bênçãos espirituais Ele reserva para a sua própria família, redimida e regenerada. Seu valor é ampliado por seu significado, porque são provas de seu amor eterno por nós. Enquanto nos concedem passe seguro pelo deserto, Ele nos garante a vida eterna quando esses dias de peregrinação acabarem. Se vocês experimentarem os tipos de libertação que descrevi, vocês têm tantos sinais do seu bom desejo, da ternura com a qual Ele se deleita em vocês. Não vou falar muito sobre isso, mas espero que vocês pensem muito a respeito. Quanto Ele se deleita em você, não é possível dizer. O Pai se deleita em você e olha para você com um amor terno. Assim como um pai se alegra com seu filho, assim Ele regozija por você. E Jesus se deleita em você. Ele viu em você a recompensa de suas agonias, a compra do seu sangue, os participantes da sua glória. E o Espírito Santo se deleita em você. Ele formou seu coração de novo e fez de você um templo para Ele habitar. Portanto, Ele vigia você com zelo ciumento. Não parece quase inacreditável que Deus possa alguma vez se deleitar em suas criaturas? E é tão eternamente feliz em si mesmo, tão infinitamente abençoado, tão supremamente glorioso. Certamente, seus deleitos não podem ser aumentados ou diminuídos pelo bem-estar ou pela diversidade de enfermo como nós. No entanto, Ele definitivamente se deleitou em Davi e com certeza se deleita em cada um de nós. Ele não apenas diz que se deleita em nós agora, mas Ele nos assegura que já se deleitava em seu povo muito antes de o mundo ser feito. Ele escreveu seus nomes em seu livro. Ele os ordenou em seus decretos, Ele os tinha em mente. Ele se deleitou neles antes mesmo de lançar o fundamento da terra ou estender do sol dos céus. Por que foi isso assim? Alguns supõem que foi porque Ele previu que seriam bons e merecedores do seu apreço. Eu não consigo ver nada atrativo em homens rebeldes e imortais pecaminosos. Ouso dizer que todos vocês podem se ajuntar a mim e comando um sentimento de nosso hino. O que havia em mim que poderia merecer estima ou dar prazer ao Criador? Era assim, Pai, devo sempre cantar, porque isso pareceu bom aos teus olhos? O motivo do deleite de Deus em nós, não podemos dizer está escondido no seio eterno de Deus. Isso apenas sabemos que Ele se deleita em nós porque somos objeto de sua escolha. Em soberania infinita Ele disse, eles serão meus no dia em que eu fizer as minhas joias. Ele os ordenou para serem vasos de honra, hábito para o uso do mestre, e os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Além disso, Ele se deleita neles,
porque além de tê-los escolhido, ele os comprou. Cristo pagou caro demais por seu povo para não amá-los. Quando ele olha para o rosto do pecador arrependido, ele vê o reflexo de suas próprias lágrimas e sofrimento. Sim, é de seu suor sangrento. Ele vê as suas próprias feridas e se lembra do preço que custaram e a compra que ele fez. Eles são preciosos para ele por causa do poder que ele exerceu sobre eles ao fazê-los sua obra-prima. Às vezes valorizamos algo que não tem nenhum valor intrínseco. Pelo bem da habilidade e trabalho nele, o Espírito Santo despendeu a força de sua onipotência para construir um cristão. É necessário tanto poder divino para fazer um santo quanto para criar um mundo. E, portanto, Deus se regozija em cada um de seus eleitos, como sendo obra de suas mãos, o próprio desígnio escolhido do seu coração. Ainda mais ele se deleita em nós, porque há um relacionamento estabelecido pelo qual nos tornamos participantes de uma natureza divina. Essa é uma verdade que deve ser falada com muita reverência. Os anjos não estão relacionados a Deus, eles são suas criaturas, mas o homem é parente próximo da divindade, aquele que os céus adora como Deus acima de tudo, para sempre abençoado, tomou nossa natureza e se fez homem como nós. O Senhor Jesus Cristo, que não considerou isso como usurpação ser igual a Deus, tomou sobre si a forma de um servo, se identificou com a nossa circunstância. O Filho do Homem é o Filho do Altíssimo. Em Cristo há um relacionamento, um parentesco, uma afinidade entre o homem e Deus. O Criador e a criatura que Ele criou à sua imagem. Daí o prazer que Ele tem em nós. Mas para ir mais longe, há uma aliança ainda mais próxima prevista nas Escrituras, na qual Cristo, sendo casado com sua igreja, desenvolverá o grande mistério pelo qual, como marido e mulher, são uma só carne, haverá uma união eterna, indissolúvel, entre Cristo e sua igreja. Oh, união misteriosa, abençoada, não posso transmitir a você o pleno sentido dessas bênçãos múltiplas e maravilhosas. Só posso falar sobre elas, mas oro para que o Espírito Santo de Deus torne essas reflexões tão doces para você quanto foram para mim. Meu coração parece saltar com o pensamento de que o Altíssimo poderia ter prazer em mim. Eu sei que Ele me entregou toda a honra ao seu nome. Eu sei que não sou mais o que eu era antes. Glória ao seu amor, querido. Salvou dos meus pecados e faço uma inferência cuja correção não posso duvidar, de que Ele não teria entregado-se se não tivesse prazer em mim. Faça essa inferência a cada um de vocês. Por isso mesmo, se Deus o entregou, Ele tem prazer em você. Mas há alguns de vocês que nunca foram entregues. Vocês ainda estão em escravidão, ainda são escravos do pecado. No entanto, lembre-se, o Evangelho ainda é pregado a vocês. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Confie em Cristo. Alma pobre, você será entregue a essa libertação. Será para você a evidência de que você foi objeto do amor, eleito de Deus, e que você será escrito em seu coração para sempre. Uma palavra para os sábios é suficiente, embora 20.000 palavras para os tolos não teriam utilidade. Uma resolução a ser posta em prática. Você cantou isso agora mesmo. Eu quero que vocês vivam em suas vidas. Amado do meu Deus, por Ele novamente, com um amor intenso e árduo, escolhido por Ele antes mesmo do tempo começar, eu o escolho em troca. É o mínimo que você pode fazer, se Ele se deleita em você, se deleitar nele. Irmãos, tenho medo de que muitos de nós não se deleitem em nossa religião.
Então eu escolheria você a questionar a qualidade da sua profissão. Pois embora a religião genuína nem sempre produz deleite, isso ocorre apenas por causa da fraqueza da criatura, a verdadeira graça no coração, uma consciência sem ofensa, em uma palavra, a vida de um homem consagrado deve ser uma fonte perene de alegria. Algumas pessoas vão ao seu lugar de culto porque acham que devem. Sua legalidade os mantém constante em escravidão. Você não deve. Você não deve. É o fardo de sua crença. Eles nunca se alegram, seus olhos nunca brilham. Eles nunca pensam em ir à casa de Deus com alegria festiva daqueles que dão boas-vindas ao feriado. Ah, meu querido amigo, aconselho você a ver se tem uma conversão sólida, pois aquele que realmente ama Deus se exalta em seu nome. E se eles têm as suas dificuldades, assim sua fé e comunhão são a bênção, não o flagelo de sua existência mortal. E mesmo que tenha seus cuidados e ansiedade, ainda assim, o ânimo e os apelativos nunca faltam quando eles podem lançar as suas preocupações sobre aquele que o cuida deles. O serviço dele é o seu consolo. Sua tristeza que não podem servi-lo mais. Cristão, deleite-se no Senhor e você terá o desejo do seu coração. Mas então, sua resolução não será apenas se deleitar em Deus, mas demonstrá-lo. Ele se deleitou em você e, portanto, o entregou. Você se deleita nele e, portanto, o serve. O que você pode fazer para expressar sua gratidão? Você foi salvo, como pode exaltar a grande salvação dele? Talvez você esteja fazendo algo pequeno, mas não pode fazer mais? Não há alguma coisa nova que você possa fazer por Jesus? Não é possível arrumar novas coroas para a sua cabeça? Vamos dar a Ele um louvor novo. Se houver alguma nova área de utilidade, algum novo modo de servi-lo que ainda não tenha experimentado, vamos pedir graça para tentar agora. Quanto às boas obras antigas nas quais nos envolvemos, ou por novo fogo, para que possamos fazê-los melhor. Quisera que servíssemos a Deus com mais vigor. Não é mais pregação que precisamos, mas pregação ardente. Não é apenas multiplicar o número de nossas orações, mas a falta de súplica mais sincera, intercessões mais fervorosas. O serviço que prestamos é muito fraco e sem coração. Precisamos convocar todo o nosso coração, alma e força, esforço incansáveis para fazer sua vontade e acelerar o triunfo do seu glorioso evangelho. Pela visão da cabeça coroada de espinhos, pelas 5 feridas que ele morreu em agonia, pelo corpo dilacerado e assassinado, imploro a vocês, servos de Deus, para se oferecerem como sacrifício vivo no altar de Cristo. Alguns de vocês professam amá-lo, mas nunca falam dele. Dizem o que serve, mas o que fazem? Professam amar seu Deus com tanto zelo que poderia dar tudo a ele. O que afinal vocês dão a ele? Oh, quanta religião externa não passa da hipocrisia interna. Quanto de nossa conversa sobre religião não passa de fofoca. Deus nos livre de fala vã e nos conceda uma energia viva para que nossas ações possam proclamar nossa fé. Oh, que possamos gastar-nos e nos desgastar no serviço do Mestre, até que possamos, nosso corpo, com nossa carga, repousar e cessar uma vez de trabalhar. Quanto àqueles que não conhecem a Deus, eles não têm capacidade para servi-lo. Minha oração a Deus por vocês é que Ele possa levá-los a ver Cristo crucificado. Quando vocês colocarem sua confiança nele, serão entregues, então cantarão: Ele me entregou, porque se agradou de mim. Depois disso, será a missão bem-vinda de vocês ir e contar o que Ele fez por vocês. Oração final. Amado Deus Pai Celestial que nos contempla,
com amor e infinita graça. Nós nos aproximamos de Ti neste momento com humildade e reverência, assim como nós lembramos das palavras do salmista que proclamou: Deus meu, em Ti confio, pôs-me refúgio à sombra das Tuas asas. Salmo 57, verso 1. Também reconhecemos a Tua soberania e misericórdia que nos resgataste das profundezas da escuridão e do pecado. Ao refletir as verdades profundas compartilhadas neste diálogo, lembramos-nos das palavras do apóstolo Paulo, que nos encoraja a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como um culto racional, Romanos 12, 1. Assim como o autor nos exorta a nos alegrarmos em Ti, pois nos resgataste e nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Também desejamos nos entregar inteiramente a Ti, reconhecendo a Tua graça transformadora. Senhor, que a Tua palavra, qual é uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, continue a nos guiar em todos os aspectos da nossa jornada de fé. Assim como aprendemos que somos objeto do Teu amor, que nos escolheste antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, que possamos viver de forma digna do chamado que recebemos com toda humildade e mansidão, Efésios 4:1-2. À medida que contemplamos a profundidade da nossa união contigo, Senhor Jesus, lembramos das Tuas palavras: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. João 15:4. Permita-nos permanecer firme na Tua graça e amor, sendo o instrumento da Tua vontade em cada área de nossas vidas. Espírito Santo, Consolador e Guia, reconhecemos a Tua obra regeneradora em nossos corações e a Tua presença constante em nossas vidas. Assim como aprendemos que somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:9, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua direção, permitindo que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5:22-23, seja evidente em tudo o que fazemos. À medida que chegamos ao final desse diálogo, Senhor, oramos para que as verdades aqui compartilhadas se enraizem profundamente em nossos corações, que possamos lembrar constantemente que fomos resgatados, escolhidos e amados por Ti. Que possamos viver com uma dedicação renovada à Tua causa, expressando o nosso amor por Ti, por meio de nossas palavras e ações. Conceda-nos a graça de sempre nos lembrarmos da Tua fidelidade, do Teu amor imensurável e da obra redentora realizada por Cristo na cruz. Que todas as nossas vidas sejam uma testemunha viva do Teu amor e da Tua glória. Tudo isso oramos confiante no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Audiolivro.